O grande erro do ser humano é acreditar que é a mente. Então, quando você se identifica com a mente, você, de uma certa maneira, você está se limitando. Você deve acreditar, você deve saber que você é infinitamente maior que a mente. Que a mente nada mais é que um instrumento, é simplesmente um instrumento onde você passa a imaginar, você passa a pensar. Quando você se identifica, quando você acredita que é a mente, você está sobre o domínio da mente. Você está deixando o instrumento dominar você, porque a mente nada mais é que um instrumento que vai ser utilizado pelo homem, utilizado pelo ser humano. O ser humano, na grande maioria, permite que esse instrumento lhe domine. Então, quando você está sobre o domínio da mente, você se limita, você passa a se identificar com esse instrumento que é a mente. Então, você deve saber que você é um ser espiritual. Como um ser espiritual, você é infinitamente maior que a mente. Pois quando você está identificado com a mente, você não tem o controle dos seus pensamentos. Você é incapaz de parar de pensar. Você está a todo momento pensando, a todo momento você está tendo sentimento, a todo momento você está tendo pensamento em sua mente. Você se limita a esses pensamentos. Porque se você se acha incapaz de parar de pensar, é sinal que você está totalmente dominado pela mente. Você deve ter o controle da mente. A mente não é você. A mente, volta a dizer, a mente é um instrumento e como instrumento deve ser utilizado na hora certa. Quando você passa a controlar seu pensamento, você começa a se libertar da influência da mente. Todos os problemas passam a surgir em sua mente. Todos os pensamentos negativos você passa a produzir na mente. Então você deve saber que você tem que dominar. Quando você domina, quando você controla os seus pensamentos, você diminui a atividade mental. E essa atividade mental, a partir do momento que ela é diminuída, você vai passar a ter um contato maior com o verdadeiro eu, com o verdadeiro ser interior que existe em você. As pessoas devem saber que o pensamento não é indispensável para a sobrevivência. As pessoas acreditam que só consegue sobreviver se tiver a todo instante pensando, se tiver a todo momento com pensamento em sua mente. Só que você deve ter esse controle desse pensamento. Você deve saber que tipo de pensamento você está produzindo. Você não deve deixar que a mente passe a produzir pensamentos de uma forma aleatória. O ser humano tem em média 70 mil pensamentos diários. E a maior parte desses pensamentos, em torno de 90% desses pensamentos, são repetitivos. Além de repetitivo, também são negativos. Você vai ter um número muito pequeno de pensamentos positivos e pensamento útil. Então, se você tem o controle da mente, você vai diminuir a quantidade de pensamentos que você tem e à medida que você diminui a quantidade de pensamento que você tem, você também está pensando somente em pensamento útil, você está só usando a sua mente para pensamento útil, para pensamentos positivos, pensamentos corretos. Mas quando você não tem esse controle, você vai ter essa quantidade absurda de pensamento, que é em torno de 70 mil pensamentos por dia. Essa quantidade, na grande maioria, são pensamentos aleatório, pensamento que não vão ter importância nenhuma na vida do ser humano. Então, diminua a sua atividade mental, diminua a quantidade de pensamentos nocivos e pensamentos sem importância para a sua vida. Quando você diminui essa quantidade de pensamento, você passa a ter um controle mental, você passa a ter verdadeiramente o controle da sua vida. Então, controle sua vida, mas antes você deve controlar seus pensamentos, controlar essa atividade mental, tirar de si esses pensamentos aleatórios. Por quê? Porque você deve saber que você não é a mente, você não deve se identificar como sendo a mente. A mente, volta a dizer, é simplesmente um instrumento que vai ser utilizado pelo homem da maneira que o homem quer. Mas quando você não tem esse conhecimento, você deixa que a mente passe a lhe dominar, você vai deixar com que a mente passe a criar aquilo que ela quer. Na grande maioria, pelo fato de nós termos vivido em meio a influências negativas, nós vamos ter uma grande quantidade de pensamentos negativos. E com isso, estamos gerando uma vida de uma forma negativa. Passamos a ter resultado negativo. Então, você deve saber o que vai estar pensando, saber que a mente não é você. Você já reparou nos seus pensamentos, você observou sua mente, observe sua mente, e você verá que existe uma grande quantidade de pensamento compulsivo. E esses pensamentos, na grande maioria, são pensamentos negativos, se tornando um vício para si. Então, o ser humano ele deve se libertar desse vício, se libertando dos pensamentos compulsivos, se libertando de pensamentos negativos. O fato de se estar tão ligado à mente e aos seus pensamentos nos faz acreditar, faz você acreditar que para sobreviver, para que você
exista, é preciso que você esteja pensando. O fato de você estar identificado com a mente, você vai passar a acreditar que você só é capaz de existir se existir pensamento, se você estiver pensando. E na verdade, não é. Quando você diminui a atividade mental, quando você diminui a quantidade de pensamento, você está se ligando ao verdadeiro eu superior. Mas isso só ocorre porque temos a mente como nossa dominadora. Eu não sou a mente, eu devo acreditar que eu não sou a mente. Eu sou uma centelha divina, eu sou um ser espiritual. E como centelha divina, como ser espiritual, eu tenho a capacidade de realizar todos os meus sonhos. Tudo aquilo que eu desejo, eu posso realizar a partir do momento que eu acredito que eu sou a centelha divina, a partir do momento que eu acredito que eu sou um ser espiritual. Pois enquanto eu estiver ligado à mente, é o ego que vai prevalecer em minha vida. Os meus resultados vão estar baseados no ego. Quando eu estou totalmente dominado pela mente, os meus resultados vão estar baseados nos desejos do ego. Quando eu reconheço que eu não sou a mente, quando eu reconheço que eu sou uma centelha divina, os meus resultados vão estar baseados nesse ser espiritual que existe em mim. Para a mente, o momento presente não tem importância. Então, quando você reconhece que você não é a mente, você começa a se desprender do passado e se desprender do futuro. Você começa a focar no presente. E quando você começa a focar, colocar sua atenção no presente, a mente começa a perder o domínio sobre você. Você começa a se libertar, porque para a mente o presente não interessa. O que interessa é o passado ou o futuro. Porque aquela pessoa que está constantemente pensando, que está sendo dominada pela mente, ele está ligado ao passado ou ao futuro. Ele nunca está no presente. Quando se está dominado pela mente, é o ego o senhor do seu destino. O seu destino vai estar baseado no ego. A sua criação vai estar baseada na criação e no desejo do ego. Quando se está livre da ilusão do pensamento, quando você se desprende dessa ilusão de estar a todo momento pensando, você passa a estar no momento presente. E nesse momento, a centelha divina, o ser espiritual, o verdadeiro eu que existe em você, é que passa a ser senhor do seu destino e senhor da sua realidade. Tudo aquilo que vai acontecer em sua vida está baseado nesse ser que existe em você, que é o ser superior, superior ao ego, superior à mente. Pois a verdadeira realidade só existe no seu interior. Pois a verdadeira realidade só existe quando você está conectada no verdadeiro eu, na centelha divina. Pois fora dela tudo é ilusão. Fora da centelha divina, fora do verdadeiro eu que é você, tudo é ilusão. O mundo é ilusão. O resultado que existe em nosso meio é ilusão. Se prenda totalmente, esteja totalmente ligado ao verdadeiro eu. E você verá que a sua realidade é uma realidade diferente. Você não vai estar mais preso a essa ilusão do pensamento. O pensamento não vai mais lhe afetar. Você está sempre ligado no seu verdadeiro eu interior. E com isso, a sua realidade, o seu resultado, é o resultado daquela pessoa que tem o controle sobre a mente. Diminua a quantidade de pensamento que você tem. E você verá que você vai ter o controle da mente. Se dedique a se concentrar naquilo que é bom. Se dedique a se concentrar no verdadeiro eu. E saber que toda realização já existe em você. Mas para isso é preciso que você reconheça o eu interior como o verdadeiro senhor da sua vida, como o verdadeiro senhor do seu destino.